O que são, então, os sinais soletrados? A gente está com o tema hoje de falar sobre sinais soletrados. Durante esse mês a gente tem falado exclusivamente sobre soletração, mas dentro do tema de soletração a gente tem esse subtema, né, esse tema complementar que é sinais soletrados. A gente tem no nosso slide um pequeno conceito, né? De maneira geral, eu gostaria que você se fixasse apenas a ideia de que o sinal soletrado é uma soletração que se transformou em um sinal. Então, câmeras me procurem, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma soletração manual. Vamos supor aqui, eu vou trazer um exemplo aqui de cabeça, vamos supor que a gente tem a soletração do mês de maio. Em alguns lugares existe um sinal para maio, que, salvo engano, é mais ou menos aqui. A professora Marilene Rosa vai estar aqui com a gente. Cadê a professora Marilene Rosa? Deixa eu achar ela. Ela não está aqui. Está aqui, achou. Professora Marilene Rosa, compartilhe com a gente o sinal de maio. Pronto, eu aprendi esse sinal com a professora Marilene Rosa, olha só. Esse sinal é um dos sinais para a ideia do mês de maio, mas eu, que sou do Maranhão, aprendi o sinal de maio, apenas soletrando, maio. Muito obrigado, professora Marilene Rosa. E por que eu estou dando este exemplo para vocês? Eu estou dando esse exemplo porque maio, quando eu faço lá no Maranhão, maio, eu não estou fazendo apenas uma soletração manual da palavra M-A-I-O. Não. Eu estou, na verdade, apresentando o sinal para o mês de maio, para a ideia do mês de maio. Então, veja que o sinal de maio é uma soletração. M-A-I-O. Maio. Só que o que vai diferenciar uma soletração normal de um sinal soletrado? Basicamente, o que vai fazer essa distinção é o movimento, é o ritmo, é como eu vou fazer essa soletração. Numa soletração normal, eu vou ampliar aqui um pouco a minha imagem, numa soletração normal, eu tenho M, A, I, O. Veja que a gente tem mais ou menos um espaço de tempo, né, entre cada uma das letras. No caso do sinal maio, que é referente ao mês de maio, a gente vai fazer maio. Veja que não é uma soletração de M, depois A, depois I e depois O. Não, a gente tem que fazer necessariamente neste ritmo. Maio. A gente precisa ter, obviamente, muita flexibilidade na articulação aqui dos dedos, tá bom? E isso, sim, não é para agora, talvez para algumas pessoas, isso leva tempo, a gente precisa, sim, fazer muitos treinos, tá bom? Porque nas soletrações manuais, nos sinais soletrados, desculpa, de maneira geral, nós vamos precisar dessa praticidade, dessa elasticidade muscular, a gente vai precisar de habilidade nas mãos, tá bom? E não precisa se frustrar agora se porventura não está conseguindo fazer maio ou qualquer um dos sinais que a gente vai ver aqui. Eu vou trazer então aqui um exemplo no nosso slide, que é um exemplo para nós compreendermos a ideia de sinal soletrado. De maneira geral, como a gente viu, o sinal soletrado é exatamente aquela palavra que, com ritmo próprio, se transformou num sinal. Se nós fôssemos soletrar a palavra vovô, numa soletração normal, nós faríamos exatamente dessa forma aqui, olha só. A gente faria V-O, V-O. Isso aqui é a soletração da palavra vovô. Ritmo normal, movimento normal aqui. V-O, V-O. Pronto. Veja que, inclusive, eu tenho a apresentação da palma da mão para frente, aí eu tenho que alterar para a palma ficar aqui para o lado, por conta da apresentação desta visão da letra O, depois eu volto a mão, depois eu faço isso. Então, veja que existe, eu estou fazendo, claro, bem devagar aqui, para que vocês percebam essas diferenças, mas existe uma sistemática, existe um tempo diferente de uma soletração normal. V-O, V-O. Só que a soletração de vovô, no caso aqui, ela se transformou em um sinal, que a gente sabe que existe este sinal para a ideia de vovô, de vovó, apresentando, obviamente, os sinais de mulher ou de homem, é o sinal também para a ideia de velho, mas existe este sinal para a ideia de vovô ou de vovó. Pronto, olha só o movimento, V-O, V-O, pronto. É como se eu estivesse fazendo V-O, V-O, mas é muito rápido. Vovô, vovó. Articulação labial. Olha só. Como se eu estivesse pronunciando vovô e vovó. Pronto. A gente não precisa necessariamente emitir som, tá? É só articulação labial aqui mesmo.
Se, para facilitar, se quiser fazer, por exemplo, o número 5 e fechar, já serve. Vejam que nessa soletração, eu não preciso necessariamente levantar o dedo inteiro. Vou. Até porque vai doer automaticamente mais ou menos por aqui e aqui também. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Como se tivesse 5, 0, 5, 0. A mesma coisa acontece quando a gente, e é uma pergunta que vai ser feita mais à frente, para a ideia de 50. 50. Por exemplo, eu vou comprar, sei lá, uma camisa. E a pessoa pergunta, quanto? Aí a pessoa responde, 50. 5, 0, 5, 0. Para não fazer 5, 0, faz 50, tá bom? Mas aqui a gente está falando de palavra, esse aqui é um sinal soletrado para a ideia de vovô ou de vovó. É essa articulação bem rápida. Volto a dizer, para se transformar num sinal soletrado, precisa ter ritmo. Não dá para fazer VO, VO. Isso aqui é uma soletração normal. A gente tem que fazer com o movimento próprio, característico, vovô ou vovó. Vamos voltar para o nosso slide? Cadê o slide? Ok. A gente tem essa informação, que ela também é uma informação muito importante quando a gente fala sobre soletração manual. Desculpa, com sinais soletrados. No caso dos sinais soletrados, a gente tem em muitos casos esses processos que é chamados de supressão e aglutinação. Basicamente, a supressão é quando a gente tem duas palavras e elas se unem para se transformar só em uma palavra. Isso é um processo natural de formação de palavras. Eu não consegui encontrar em Libras ainda um sinal soletrado, no caso, que é o que a gente está falando, que expresse essa ideia de supressão. Mas em língua portuguesa, só para a gente entender, a palavra, por exemplo, aguardente, é uma junção da palavra água e ardente. Então, a gente junta e a gente tem a palavra aguardente. Então, veja que esse processo de supressão aqui é quando a gente tem duas palavras que elas se unem e transformam apenas uma palavra, como eu dei o exemplo da palavra aguardente. A gente tem água de água normal, água, quase não saía, e ardente, aqui é outra palavra. Eu já estou me metendo na tradução de Camila, que eu só rio para me meter no trabalho dos outros. Então, a gente tem água ardente. Isso é um exemplo de supressão. Só que isso eu ainda não consegui encontrar em sinais soletrados em Libras. Inclusive, se alguém pensar agora, já pode colocar aqui para mim, por favor, me ajudem, tá? Eu não consegui achar um exemplo desse. Mas, vamos voltar para o slide. A gente tem um outro processo que é chamado de aglutinação. Na aglutinação, o que a gente vai fazer, na verdade, é tirar. Pode voltar ao slide anterior, tá bom? Muito obrigado. A gente vai tirar, nesse caso da soletração manual, a gente vai tirar uma letra da palavra. E aí eu trouxe o exemplo do sinal de março. Esse sinal de março é o sinal que eu conheço, que eu uso lá no Maranhão, tá? Existe, parece um sinal mais ou menos assim, que é um outro sinal de março que eu não lembro agora. Mas vamos lá, eu vou projetar aqui grande, eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou mostrar como é que a gente faz março como sinal soletrado no Maranhão. Pronto. Eu faço M, C cedilha, O. M, C cedilha, O. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, meu aniversário, mês de março, M, C cedilha, O. Então, vejam que neste caso a gente não vai soletrar a palavra inteira, a gente vai soletrar apenas 3 letras. A gente soletra M, C com cedilha e a letra O. A gente não tem o A, por exemplo, de mar, R, só vai fazer C cedilha, O. Então, 2 letras foram subtraídas da palavra, tá bom? Mas isso é característico. É como se eu tivesse feito... tem um detalhe que eu vou apresentar para vocês, é o seguinte. Esses sinais soletrados, gente, eles já estão criados, já estão convencionados. Não é uma criação feita por mim agora, ou que ano passado se criou. Não, desde quando a Libras tem se constituído como língua, ela já vem trazendo esses sinais soletrados. Então, muitos deles já foram criados, não tem mais, tipo, agora eu vou soletrar uma palavra aqui e criar um sinal soletrado. Não é assim que as coisas acontecem, tá bom? Todos esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês são exemplos que já foram constituídos na língua há muito tempo, e a gente está só reproduzindo e apresentando aqui na aula, tá bom? Então, não pense que, tipo, agora eu vou fazer uma soletração e eu posso criar um sinal soletrado. Não, não é isso, tá bom? Não estou ensinando ninguém a criar sinal aqui, pelo amor de Deus, que a aula não tem esse objetivo. Então, todos esses exemplos que eu estou dando, eles já estão constituídos dentro da língua, tá bom? Então, vamos voltar para o sinal de março. Mês de março, tá bom? M, C cedilha, O. Aí eu trouxe aqui, no próximo slide,
outro exemplo de uma aglutinação, ou seja, de palavras que perdem letras. No caso aqui, o sinal de nunca. Primeiro, como o nunca como um sinal soletrado, né? Um exemplo muito bom, inclusive muito comum da gente utilizar. No caso do sinal de nunca, a gente tem duas possibilidades, conforme vocês estão vendo aqui no slide, duas possibilidades de ser sinalizado. A primeira delas, com o processo de aglutinação, que a gente vai tirar as duas últimas letras e vai soletrar apenas N, U e N. Vou já depois mostrar para vocês. E a segunda opção, a gente soletra, então, a palavra completa, N-U-N-C-A. Vamos bem projetar aqui grande, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a soletração, ou a sinalização, né, dessas duas possibilidades da mesma palavra, que é nunca. A letra N e a letra U têm exatamente a mesma configuração de mão, tá bom? Então, veja só, U e N. No caso da palavra nunca, existe a palavra N, U, N. Então, esse movimento, ao invés de nós apresentarmos o dorso da mão, palma da mão, dorso da mão, e isso cansa muito aqui o punho, o pulso, a gente vai fazer apenas esse movimento, olha só. Veja que ela é mais fácil, porque o movimento está na base dos dedos e não necessariamente no punho e no pulso. Então, a gente vai fazer apenas isso. É muito mais prático, porque o braço não precisa subir, descer, e não vai causar nenhum cansaço excessivo. Então, naturalmente, quando os surdos passaram a utilizar a soletração dessa palavra, foi se fazendo num, num, num. Veja, o movimento da mão acontecendo num. Existem casos em que a gente quer dar uma expressão maior para essa palavra, a gente vê nunca, nunca. Aí a mão vai embora mesmo. Eu vou me deixar aqui nessa tela que é melhor. Nunca vi, nunca vi. Então vai fazer um movimento bem grande. Mas se for, não, nunca. Eu, por exemplo, deixa eu ver aqui o nome de um lugar que eu nunca fui. Eu tenho muitos, mas não estou lembrando agora, né? Sei lá, Recife. Eu já fui a Recife, mas foi o que me veio na mente agora. Por exemplo, Recife, eu nunca fui. N-U-N, num. Nunca é a segunda possibilidade. N-U-N-C-A, encerra no C-A. Eu vou me ampliar aqui para facilitar a visualização. Ó. A gente vai fazer aquela mesma movimentação, só que agora a gente vai fazer com o C-A no final. Nunca. Nunca vi. Recife, nunca fui. São Paulo, nunca vi. Eu nunca fui também, né? Eu já fui, mas enfim. Então, vejam que essa movimentação é uma movimentação que faz exatamente a soletração de N-U-N, e aí a gente pode finalizar com C-A, se for o caso, ou fazer apenas um, tá bom? Conforme eu disse a vocês, a gente pode fazer esse movimento bem grande. Nunca vi. Vou conversar eu e Laís aqui em Libras. Laís, perguntar. Diz que não, tá bom? A resposta tem que ser nunca. Só um exemplo. Porque senão tu vai acabar com o meu exemplo, Laís, por favor. Então eu te pergunto. Nunca. A Laís respondeu: nunca comi manga. Você já comeu manga, Laís? Não, nunca. A expressão facial e a movimentação apenas com o dedinho. Agora a Laís vai me responder com o M-U-C-A. Você já comeu arroz integral? Já comeu? Nunca comi arroz integral. Inclusive, é interessante que eu disse que a gente ia conversar em Libras e eu fiquei sinalizando e analisando, né? Eu interpretei tudo, mas enfim, acabei com o exemplo. Mas vejo que existem essas duas possibilidades, num e nunca. E aí o que eu quero que vocês entendam agora é que isso aqui é um sinal em Libras, não é uma soletração. Quando eu faço N-U-N dessa forma, eu estou fazendo o sinal de nunca. Eu não estou simplesmente soletrando a palavra nunca. Se eu fosse soletrar a palavra nunca, normalmente eu faria N-U-N-C-A. Veja que é diferente. Ainda que eu fizesse nunca um pouco mais rápido, vamos dizer assim, a soletração seria no ritmo natural de soletração, utilizaria aqui essa movimentação do braço, conforme a gente aprendeu nas aulas iniciais, que a gente vai fazer geralmente quando utiliza a soletração da letra N, da letra M, etc. Então veja que uma soletração normal funcionaria dessa forma.
Num sinal soletrado, tem que ter ritmo, tem que ter movimento rápido. Nunca, nunca ou nunca, tá bom? Com o CA no final. Esses são os exemplos bastante clássicos, inclusive, quando a gente fala sobre soletração manual, geralmente nos cursos de Libras a gente fala sobre esse exemplo do sinal de nunca. Vamos voltar agora para o slide, que eu tenho outra informação importante. Inclusive, quem está fazendo o acompanhamento do conteúdo no livro, na página 7, você pode acompanhar esses exemplos, alguns outros, e também essas informações. Esse processo que a gente utiliza uma palavra da outra língua para soletrar ritmicamente aqui em língua de sinais, a gente vai chamar isso de empréstimo linguístico. Os empréstimos linguísticos, de maneira geral, acontecem em todas as línguas. Basicamente, o empréstimo linguístico funciona quando a gente pega a palavra de outro idioma e utiliza dentro do nosso idioma. Vou dar um exemplo bem legal, bem simples, para todo mundo compreender como é que isso acontece dentro da língua portuguesa. Vocês devem conhecer ou já ouviram falar a expressão tablet. Tablet é uma expressão que a gente utiliza para designar aquele objeto que lembra um smartphone que é grande, que inclusive o sinal é esse aqui em Libras, que a gente consegue fazer o uso através de aplicativos, de vários recursos, etc. O tablet, a palavra tablet não é uma palavra originalmente da língua portuguesa, é originalmente da língua inglesa. Só que vejam, aqui no Brasil, quando esse objeto foi criado, não sei por onde foi criado, que começaram a se vender e começou a se popularizar no mundo, as pessoas daqui do Brasil não tinham um nome para dar para esse objeto. Então, alguém perguntou, não sei quem, perguntou, como é que se chama esse objeto lá nos Estados Unidos? Peraí, ainda que a Laís travou aqui. Pronto. Então, o tablet ficou com o nome de quem talvez tenha criado o tablet lá. Quem criou o tablet disse assim, olha, esse objeto aqui eu vou chamar, sei lá, parece uma tábua, né? Vamos chamar de tablet. Então, imagina que deve ter sido mais ou menos isso. Então, a pessoa criou o nome. Quem criou o objeto deu o nome para aquela coisa, né? O substantivo é a palavra que dá nome para todas as coisas. Então, se criou uma coisa, se deu um nome. E aí, aqui no Brasil, quando começaram a vender tablet, como é que se chama esse objeto aqui no Brasil? Eu não sei, não tem nome. Lá eles chamam de tablet. Não pode usar tablet também. Esse aqui é um tablet, pronto. Ficou a palavra. Não, de modo que aqui no Brasil não tem outra palavra para designar esse objeto tablet. O nome dele é tablet, que é uma palavra originalmente inglesa. Então, isso é um empréstimo linguístico. Na língua portuguesa, o nome desse objeto é tablet, que essa palavra é uma palavra de origem inglesa. Quando a gente fala em Libras, de empréstimo linguístico, a gente está dizendo que a palavra que é soletrada aqui, ela é uma palavra da língua portuguesa. A gente viu na nossa primeira aula que o alfabeto manual em Libras não é Libras. Por quê? Porque a gente faz, na verdade, o uso do alfabeto de uma língua oral para expressar essas palavras aqui na língua de sinais. Então, quando a gente faz isso aqui, essa aqui é a letra A da língua oral. Em Libras não tem letra A, não existe. Não tem A, não tem som, né? A gente não precisa, a gente viu isso na primeira aula, a gente não precisa das configurações desculpa, a gente não precisa das letras do alfabeto para fazer os sinais. Inclusive, na primeira aula, eu dei o exemplo de casa. Veja, o sinal de casa é feito com esta configuração. Isto é uma letra? Não é uma letra. Então, veja que a gente não precisa de letra para fazer palavras em Libras, no caso, os sinais, né? Então, veja, quando eu pego uma palavra da língua portuguesa e soletro ela aqui, automaticamente eu estou fazendo um empréstimo. Eu estou trazendo uma palavra da outra língua e utilizando recursos desta língua para expressar. No caso, dois exemplos que eu vou mostrar aqui no slide, olha só. No slide a gente tem dois exemplos, né? Volta bem lá no outro slide, deixa eu ver se tinha um exemplo lá. Pronto. Aqui no slide a gente tem dois exemplos, o sinal de pai e o sinal de nunca. O sinal de pai, que bem provavelmente grande parte de vocês deve ter aprendido nos cursos básicos, aprendeu no curso básico o sinal de pai. Homem e bênção. Homem e bênção. Tá, mas como nós estamos falando de sinais soletrados, eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, pai. Pai. O que é isso aqui, professor? É o sinal de pai também, um outro sinal de pai, mas este, necessariamente, é um sinal soletrado. Veja que o que eu vou fazer aqui é soletrar a palavra P-A-I, pai. Só que eu vou fazer ela com ritmo, olha só, pai, pai. Eu não vou fazer como eu faria numa soletração normal, P,
A, I. Inclusive utilizando esse espaço que a gente tem aqui, tá bom? E isso é uma informação muito importante da gente perceber na soletração do sinal de pai. Pai, necessariamente a posição é na frente da boca, pai. Eu vou mostrar logo em seguida que lá no dicionário Capovilla, ele apresenta esse sinal feito dessa forma aqui, ó, com a mão configurada em L, logo em seguida ele joga a mão e faz a soletração pai, pai, L, pai. É bem diferente, eu faço somente PI, PI, que inclusive quem tem um livro de soletração manual deve estar vendo lá na página 7, que lá está escrito PI, que é uma prática para facilitar aqui a soletração, ó, PI. Ah, professor, eu não consigo fazer, faz apenas PI, pai, pai. Este é um sinal soletrado, então veja que P, A, I é uma palavra da língua portuguesa, não é da língua de sinais aqui da Libras. P, A e I é uma palavra tipicamente da língua portuguesa. Em Libras, pai se faz desta forma. Pai. Então, esse outro sinal que eu estou apresentando aqui é, na verdade, um empréstimo linguístico. A gente pegou a palavra do português e transformou ela aqui num sinal. Pai. A palavra pai, mais o ritmo, mais o movimento, se transformou no sinal de pai. Pai. Então, quer dizer que a gente tem dois sinais para pai. Pai e pai. E os dois são válidos, são utilizados pela comunidade surda daqui do Brasil, tá bom? Esse é um exemplo. O outro exemplo é a palavra nunca, que inclusive a gente já viu a sinalização. Nunca é a soletração normal, N-U-N-C-A. Mas o sinal soletrado de nunca, 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 tá bom? Então vamos voltar agora para o slide, que agora eu vou fazer uma apresentação para vocês de vários sinais soletrados que a gente tem em Libras. Vocês vão conhecendo, tem inclusive alguns exemplos em vídeo, e aí já vão se preparando para digitar aqui, então, a tradução dessas sinalizações em vídeo, tá bom? O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é o exemplo do sinal da cor azul. A gente tem alguns sinais para a cor azul, tá? Eu trouxe aqui três desenhos, 3 avatares, né, enfim, de sinais de alguns manuais de Libras. O primeiro deles do dicionário Capovilla. Pode deixar o slide, por favor. O outro é um sinal, é o mesmo sinal, né, para a cor azul, e a gente tem esse material, é um material de minha produção, e aí logo em seguida eu tenho o sinal, um desenho de azul do livro da Márcia Honora. Veja que os três são basicamente o mesmo sinal. A gente vai precisar de duas configurações, a letra A e a letra Z. E a letra L, desculpa, né? E aí a gente faz um movimento que lembra, então, a letra Z. Agora sim, eu vou me ampliar aqui para me mostrar para vocês essa sinalização. O que a gente vai fazer em azul é isso aqui, ó. A letra A, a gente vai fazer um movimento como se estivesse fazendo a letra Z e encerra a letra L. Isso aqui, veja que eu tenho a palavra azul, ela é A-Z-U-L. Pronto. Só que eu vou utilizar apenas a configuração da letra A e da letra L, unidos ao movimento da letra Z. Então, a configuração de Z não vai ter, que é essa configuração aqui que a gente chama de D fechado, mas vai ter o movimento da letra A, movimento da letra Z, não vai ter a letra U, e vai ter a letra L. Aqui a gente, então, tem um exemplo de aglutinação. A gente tirou aqui algumas letras, no caso aqui uma configuração e uma letra, né, uma outra configuração de outra letra, tirou e juntou as coisas. A, movimento da letra Z, mais a letra L. Então ficou azul. Então veja que o sinal de azul é um sinal soletrado. Azul. Azul. Tá bom? Se eu fizer A, Z, U, L, eu estou soletrando a palavra azul. Quando eu faço isso, eu tenho o sinal soletrado, que é o sinal da cor azul. Eu conheço também este sinal para azul, inclusive eu utilizo muito, porque eu aprendi esse sinal lá no Maranhão, tá bom? Mas como aqui a gente está falando de soletração manual, desculpa, de sinais soletrados, a gente faz, então, este sinal aqui, que também é um sinal muito conhecido e muito utilizado. Vamos voltar para o slide, que agora eu tenho outro exemplo, desculpa, ainda não é o outro exemplo. Agora o exemplo é o exemplo em vídeo, tá bom? Então, eu vou retirar aqui o slide e eu vou apresentar para vocês, já vão se preparando aí para fazer a tradução. O nosso primeiro exemplo tem esse sinal da cor azul, tá bom? Aproveita e já faz a troca de intérprete.
Pronto, vocês vão colocando então a tradução aí embaixo. Eu sei que tem um pequeno delay, uma diferença de tempo, né? Mas eu vou colocar de novo a sinalização do vídeo. Vamos acompanhar e já vai colocando a tradução. Ok? Então vamos ver aqui nos comentários quem conseguiu fazer a tradução, já vai colocando. Aqui a gente está utilizando o sinal da cor azul, conforme a gente já viu, a gente faz esse movimento. A Isabela já respondeu, muito obrigada, Isabela, por estar aqui com a gente. Ontem eu comprei uma blusa azul, ou uma camisa, uma roupa azul, está certo de todo modo, qualquer uma dessas opções. Ontem eu comprei uma camisa azul, conforme disse a Andréia, está tudo certo, e é exatamente essa sinalização que foi feita aqui. Ontem eu comprei uma camisa azul, sinal de camisa, e a gente utilizou esse sinal soletrado para a ideia de azul. Muito bem as traduções, Rosângela, muito obrigado pela participação também, por estar aqui com a gente. Então vamos agora voltar para o nosso slide, que a gente tem um outro sinal soletrado, e logo em seguida a gente tem um exemplo. Agora, nós temos o exemplo do sinal se. Se é uma partícula condicional. Se isto, então aquilo. Ou se isto, não vai ter aquilo. Então veja que a gente faz sempre uma comparação, uma condição, apresenta uma condição aqui. Esse sinal se, conforme vocês estão vendo aqui no desenho, que eu retirei lá do dicionário Capovilla, a gente vai utilizar a sinalização das letras S e a letra I. Mas tem um detalhe que não está aqui, está dizendo, olha, o movimento para frente com a orientação da mão para baixo. Vou ampliar aqui a minha imagem, vou mostrar para vocês. Olha só, a gente tem, em português, a gente escreve essa partícula condicional SE, tá bom? Quando a gente vai escrever, ela, se a Laís travar, eu tenho que parar a minha fala. Então, veja, se eu fosse escrever essa frase, eu escreveria SE. Mas em Libras, a gente soletra SI, tá bom? SI. Só que essa soletração, que é um sinal soletrado, a gente vai fazer com a palma para baixo. Veja que a letra S normal é aqui. Só que a soletração que a gente vai fazer do sinal soletrado, aqui embaixo. SI. Si. Essa descrição é a descrição que o Capovilla faz desse termo, né? Si. Então, o sinal soletrado da partícula si é feito dessa forma. Então, eu vou dizer, por exemplo, olha, se a intérprete travar, eu paro a explicação. Se, olha só a sinalização como é, SI. Se a intérprete travar, eu paro a explicação. Então, a soletração é com a palma para baixo, necessariamente, conforme está dizendo aqui o Capovilla. Vamos, então, agora, eu vou apresentar um exemplo em Libras. Vou preparando para colocar a tradução aqui na tela, tá bom? Essa frase é típica do aluno, que já fica com uma desculpa para não estudar, então ele vai usar essa estratégia de dizer aqui essa frase. Vamos ver a frase novamente, para quem não conseguiu pegar de primeiro. Certo, vamos então lá ver as nossas traduções. Nesse caso aqui, a gente também utilizou a partícula si. Esse sinal, inclusive, lembra muito o sinal para a ideia de paquerar. Lembra do sinal de paquerar? Não sei se todo mundo conhece. A gente faz aqui, ó, o olhinho piscando e faz o dedo mindinho jogando. Só que no caso da partícula si, a gente faz apenas uma vez. Se chover, que é exatamente o que Peter disse aqui pra gente, se chover, eu não vou à escola. Então, veja que é uma condição. Havendo a chuva, não tem escola. Não havendo a chuva, tem escola. A Cecília também disse aqui, tudo bem, Cecília, seja muito bem-vinda. Se chover, eu não vou à escola. O sinal é sim, o sinal soletrado. A Andréia também respondeu, muito obrigado. Então, vamos voltar para o nosso slide, que agora a gente tem um outro exemplo de sinal soletrado, tá bom? A gente já viu o exemplo em vídeo, né? Então, a gente vai ver agora o sinal, que foi um sinal que a gente já viu, que é o sinal para a ideia de pai.
Então, o sinal que eu apresentei foi exatamente pai, mas aqui vocês estão vendo no slide que o Capovilla ele apresenta a sinalização de pai iniciando com a letra L, tá bom? Eu, particularmente, não utilizo essa sinalização que o Capovilla apresenta, eu sempre faço já o sinal direto e tenho visto muitos surdos também utilizando essa expressão. Mas pode ser que alguém aqui na aula conheça essa sinalização de algum lugar do país, porque lá no dicionário, eu não registrei aqui no slide, mas lá no dicionário, geralmente, o Capovilla ele apresenta em qual estado geralmente esse sinal é mais utilizado, tá bom? Então, a gente vai utilizar o sinal que eu já estou aqui acostumado e que eu apresentei no início da aula. O sinal que a gente vai ver aqui é o sinal de pai. Pai. Olha só, P-A-I. Aí eu estou sugerindo lá no slide que faça P-I. P-I. Por quê? Porque é mais fácil. E também porque quando a gente faz, olha só, a soletração. Vou apresentar aqui, deixa eu me ampliar. Aqui, acho que fica melhor. A letra P. Se a gente baixar esses dois dedos, já fica a letra A. P-A-I. E aí, o que vai acontecer? A letra I aqui, originalmente, vamos dizer assim, a letra I é com o dedo polegar aqui na frente. Só que por conta da rapidez da soletração, a gente vai fazer isso, ó. O dedo polegar vai ficar aqui na lateral da mão. Pai. A gente vai fazer isso, ó. Então, meio que o A não aparece no meio. Então, por isso eu estou sugerindo PI. Mas vocês não vão fazer PI. Não, se você ainda está fazendo P e esperando se lembrar de como é a configuração da mão em I, a minha sugestão é que você treine mais as soletrações manuais normais e depois avance para o estudo dos sinais soletrados. Por quê? Porque se você ainda não tem coordenação motora, habilidade com essa soletração normal, vai ser bem mais difícil você conseguir pegar e aprender a fazer a soletração manual, porque a gente vai precisar de ritmo, que é uma habilidade que talvez você ainda não tenha na soletração normal, e bem provavelmente não vai conseguir fazer também aqui no sinal soletrado. Então, o sinal de pai que a gente vai ver o exemplo de vídeo agora é esse aqui. Então, vamos lá no vídeo. Ok? Vamos ver de novo, então, esse vídeo do sinal de pai. Quem conseguir compreender a tradução, já vai colocando aqui nos comentários para a gente. Ok. A gente, inclusive, tem um verbo. A Débora, tudo bem, Débora? Seja muito bem-vinda novamente. A Débora já estudou com a gente já vários cursos, várias oportunidades, e está sempre acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, Débora. O meu pai já foi trabalhar, é verdade, exatamente essa tradução. Nesse caso, eu ia comentar que o verbo ir também é um verbo que tem soletrações manuais, que são empréstimos linguísticos dentro das suas flexões. Necessariamente os sinais para a ideia de vai e de vou, que a gente vai ver já também. Meu pai já foi trabalhar, conforme disse a Juliana. Tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vinda novamente. Vamos ver, então, a tradução ficou muito boa, vamos ver no nosso próximo slide, que a gente tem outro sinal soletrado. O slide, pronto. É o sinal que a gente já viu, de vovô ou de vovó. Nesse caso, a gente vai fazer a soletração, que a gente já viu aqui, tá bom? Que é a soletração do V, o O, bem rapidinho. Vovô, vovó. Vovô, vovó. Então, vamos partir, já que a gente já sabe como é a soletração, como é o sinal soletrado, vamos partir, então, para o exemplo em vídeo, né? Vamos, então, ver novamente, para quem não conseguiu pegar de primeira. Nesse exemplo, a gente está vendo aqui o sinal para a ideia de vovô ou de vovó. Tá bom? Bora ver aí no vídeo se a gente consegue diferenciar se é avô ou se é avó. Olha lá. Bora ver, então, aqui a tradução. Bora ver quem conseguiu fazer a tradução. A gente está utilizando... a Isabela já respondeu, a gente está utilizando o sinal de vovô ou de vovó. No vídeo não ficou claro se é homem ou se é mulher. Eu quase faria o sinal de homem, mas eu não sei se alguém percebeu, mas eu acabei tirando, né, o sinal de homem exatamente para deixar aqui livre.
A Isabelle utilizou a expressão vovô, aqui a Joviane já traduziu como vovó, e está correto também, porque no vídeo não ficou claro, não ficou dito o gênero, se era um vovô ou uma vovó, então, conforme aqui as nossas escolhas tradutórias, qualquer uma das duas expressões estão corretas, tá bom? Então, amanhã eu vou visitar meu vovô, a Rosiane disse também. Muito obrigado, Rosiane, por estar aqui com a gente. Vamos voltar para o nosso slide, que agora eu tenho outro sinal soletrado. No caso aqui, são dois sinais que a gente vai ver na sequência, que é o sinal para a ideia de vai, que é uma flexão do verbo ir, e vou. O primeiro deles é vai. No caso de vai, a gente, como está vendo aqui no materialzinho, esse bonequinho que está de camisa azul é um desenho meu, tá bom? Dos meus trabalhos. E do lado a gente tem um desenhinho que é do livro Libras em Contexto, da autora Tânia Felipe, que inclusive eu tenho a honra e a alegria de ser orientando dela aqui no mestrado, tá bom? É a professora que me orienta aqui no mestrado do INES. Então, nesse material dela, e também nesse material que eu criei, a gente apresenta o sinal de vai, que é um sinal soletrado, com um movimento de soletração para a direita. Vou me ampliar aqui para me apresentar esse sinal. Esse sinal é feito da seguinte forma: vai, vai, vai. Lembre-se que sempre nos sinais soletrados a gente tem que ter um movimento bastante incisivo, bastante forte, rápido, vai. Não pode fazer vai, tá bom? Por quê? Porque necessariamente, conforme a gente viu, inclusive nos desenhos, a gente tem uma seta indicando o movimento para a direita. No caso eu, porque eu estou sinalizando com a mão direita. Quem sinaliza com a mão esquerda vai fazer vai, para o lado esquerdo, tá bom? É para o mesmo lado do braço. Então o sinal soletrado vai, vai, é uma flexão do verbo ir, e é um empréstimo linguístico. Veja que o que a gente soletra aqui é necessariamente a palavra vai, que é uma flexão, né, do verbo ir. Vamos ver no exemplo como é que a gente pode utilizar esse sinal de vai. O exemplo em vídeo, né? Foi uma sinalização bem rápida, tá bom? É uma frase curta, mas são sinais bastante conhecidos nossos. Vamos ver novamente que tem aí o sinal inicial, é um sinal que bem provavelmente grande parte de vocês conhece, porque é um sinal muito estudado dentro dos cursos básicos de Libras, tá bom? E aí eu trouxe esse sinal porque tem muita gente que está começando Libras agora também, tá? E aí, por fim, a gente faz então o sinal vai. Vamos ver novamente. Ok? Então vamos ver aqui as respostas. Tem muitos comentários. Muito obrigado a todo mundo que está participando, tá bom? Já tem aqui vários exemplos. A Thalita, a Andréia, a Franci, a Rosângela, todo mundo já está participando. Jorgeano também, a Miriam. A Andréia disse assim: olha, você irá à igreja, certo? Olha, uma coisa interessante é que a Andréia, embora a gente tenha soletrado vai, a Andréia fez uma escolha tradutória muito importante. Ela fez uma substituição da expressão vai, que ela poderia muito bem ter aproveitado, vai, ela utilizou a flexão do verbo ir também, né? Mas ela disse, você irá à igreja. E isso não está errado, gente. Por quê? Veja que isso aqui é um sinal. Vai, vai, é um sinal. Como é um sinal, eu posso escolher um equivalente na língua na língua de tradução, que no caso aqui é a língua portuguesa. Então, quando eu faço vai, eu estou dizendo irá, vai. Essas duas palavras eu posso traduzir pelo menos. Então, o que a Andréa fez foi uma adaptação. Não sei se é bem exatamente essa palavra. Ela fez uma escolha tradutória, essa é a melhor expressão. Ela fez uma escolha tradutória, e essa escolha está correta. Então, esse sinal vai pode ser interpretado como vai, como irá também, que aqui no caso está no passado necessariamente, tá bom? Então, muito boa, André, essa tradução. Vamos ver aqui, outras pessoas também fizeram a tradução, mas utilizando a expressão vai, que é a expressão que está sendo soletrada aqui no caso, né? Você vai à igreja, por exemplo, a Ana Fausta também disse, você irá à igreja, tudo bem, Ana? Ana Fausta é minha colega de trabalho, inclusive é minha vizinha lá em Pinheiro, lá no Maranhão. Muito obrigada, Ana, por estar aqui com a gente. Você irá à igreja, você vai à igreja, qualquer uma dessas frases são frases corretas para a gente traduzir, então, aqui essa expressão que foi dada em Libras. A Joviane também disse, a igreja, você vai. Inclusive, essa expressão, Joviane, é uma expressão que
que a gente pouco usa em língua portuguesa, mas ela não está errada, a gente chama disso de tropicalização, desculpa, é quando a gente traz para cá, para o início da oração, o sujeito, o objeto da oração, desculpa. A igreja, você vai? A camisa, você já vestiu? A comida, você já comeu? Veja que a gente traz para o início da oração o objeto da oração e depois, então, a gente apresenta sujeito e verbo, tá bom? J2 Prime, eu sei que com certeza esse não deve ser o seu nome, eu tô vendo que é uma moça aqui, mas lá no YouTube deve estar cadastrado como J2 Prime, por isso, então, apareceu esse nome, tá bom? Diz assim, olha, você vai na igreja? Você vai à igreja, você vai na igreja, todas essas são possibilidades de tradução e estão corretas, tá bom? A Iraine também disse aqui pra gente, tudo bem, Iraine? Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Então vamos voltar para o nosso slide, que a gente tem mais um sinal soletrado. Agora a gente tem a flexão vou. Por exemplo, a gente... desculpa, ainda não é o exemplo, deixa eu primeiro apresentar aqui o movimento. O movimento que a gente vai fazer é um movimento agora para frente, V-O-U, vou. Vou. Geralmente a gente vai usar para a resposta. Você vai à igreja? Ah, eu vou. Vou. Ou então a gente pode também dizer assim, eu vou na casa da Laís. Olha, presta atenção que eu me esqueci pelo sinal, Laís. Justa sinal, mulher. Pelo amor de Deus. Para eu não passar mais essa vergonha. Laís, gente, é o sorriso, é verdade. Então, eu vou na casa da Laís. Pronto. Então, a gente pode utilizar também aqui para a situação de afirmação e não necessariamente só como resposta. Vamos ver, então, aqui no vídeo, que tem um exemplo. No caso de vou, a gente vai fazer V-O-U para frente, tá bom? Vou, vou, vou. E a gente vai precisar aqui de muita habilidade, tá? Porque soletrar V-O-U, aí causa meio um bug na cabeça, V e U ao mesmo tempo aqui, tá bom? Vou, mas é tudo uma questão de prática mesmo, tá? Vai treinando aí, eu vou, até na hora que dá certo. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo em vídeo. Exatamente um exemplo muito parecido com o que eu disse da Laís. Aí eu não posso traduzir. Vamos ver de novo. E vou colocando aqui no chat, tá bom? A tradução. Pronto. Nesse caso, a gente utilizou o vou não necessariamente como uma resposta, mas uma afirmação mesmo. Olha, alguém vai colocar já aqui a tradução para a gente. A Juliana disse assim, eu vou para casa. Mas existe um detalhe, que foi a apresentação deste sinal aqui, tá bom? Esse sinal faz muita diferença nessa frase, tá bom, Juliana? Eu vou para casa foi uma tradução boa, mas a gente precisa inserir esse sinal, porque essa casa não é minha, de quem está falando, é a casa de outra pessoa. A Thalita, inclusive, conseguiu aqui, respondeu para a gente. Ela disse, amanhã eu vou à sua casa. Exatamente, esse sinal aqui é o sinal para seu ou sua. A Maísa disse, amanhã eu vou na sua casa, exatamente. Veja que a pessoa que estava sinalizando, que no caso sou eu mesmo, fez um movimento para frente. Amanhã, casa seu, eu vou, ou seja, eu irei até a sua casa, inclusive se alguém utilizou essa expressão, eu irei amanhã na sua casa, também está certo, conforme a Andrea fez ainda há pouco, utilizou ao invés da flexão vou, utilizar a flexão irei, irá e etc. Tá bom? Então também serve aqui para interpretar vou. Eu irei à sua casa, eu vou até a sua casa. Tá? A França também disse. Muito obrigado, França, por participar. Obrigado, Isabelle, também. Amanhã eu vou à sua casa. Então vamos voltar para o nosso slide, que a gente tem agora mais o nosso último exemplo dessa sequência. O nosso exemplo agora é o sinal para a ideia de suco. Existe um sinal de suco que a gente vai já ver, que é um sinal sem ser de soletração. Esse sinal que a gente está vendo aqui, inclusive o Capovilla apresenta para a gente, é um sinal soletrado e a gente faz exatamente dessa forma aqui, ó. Suco. Vocês sabem que numa soletração normal, a palavra suco ficaria S-U-C-O. O que acontece aqui no sinal de suco? A gente vai fazer S e o U com a palma para dentro. Suco. E com o tempo vocês vão perceber que é muito mais fácil de soletrar dessa forma do que pela soletração
suco, tá bom? Então, o sinal é esse aqui, ó. Suco, suco. S para frente, U para trás, C, O aqui para lateral. Suco. Esse é o sinal soletrado para a ideia de suco. E geralmente, em alguns lugares também se utiliza esse sinal de suco, que é também um sinal para a ideia de beber, tá bom? Beber qualquer coisa. A Mônica faz... Eu respondo já essa pergunta, tá bom, Mônica? A equipe técnica pode registrar ela para o final da aula, tá? A gente vai conversar sobre isso, porque é um tema coadjuvante, vamos supor aqui, de complemento aqui desse tema, tá bom? Então, vamos ver o exemplo em vídeo para a ideia de suco, tá bom? Pode tirar o slide para mim, por favor, obrigado. O exemplo. Esse exemplo é um exemplo que vai dar uma bugada aí na cabeça, talvez algumas pessoas fiquem meio confusas do que está acontecendo. Mas eu fiz propositalmente para que a gente consiga perceber como que sinais muito semelhantes, muito próximos, e nesse caso aqui até sinônimos, pode estar numa frase, e aí a gente precisa estar sempre muito atento, tá bom? Então vamos ver novamente essa frase, esse exemplo em vídeo. Bora ver. Eu não gosto de suco de laranja. Muito bem, Rosângela, exatamente. Neste exemplo, gente, eu fiz a soletração de suco e logo em seguida, veja que a mão em O, ela já é aproveitada para fazer o sinal de suco, no caso aqui de laranja. E aí, eu coloquei esse sinal necessariamente de laranja por conta da finalização do O e também porque eu sei que muita gente ainda faz confusão de suco com sábado e etc. Então, eu fiz muita questão de botar, ficou. E aí eu imaginei que talvez algumas pessoas pudessem ter dificuldade. Mas aqui deu certo, a Rosângela já disse pra gente, o Jorgean também aqui já interpretou pra gente, a Rafaela, tudo bem, Rafaela, minha colega de mestrado, seja bem-vinda, Rafaela, mais uma vez. Eu não gosto de suco de laranja, isso não é uma verdade, tá, gente? Eu adoro suco de laranja. Então, veja só, no sinal suco, o CO. Na próxima aula, na aula da próxima semana, eu vou explicar para vocês por que esse U está para trás. A gente vai ver algumas regras de soletração, e dentro dessas regras de soletração, a gente vai ver que o U, ele entra lá em um dos casos de regras de soletração, e eu acho que é basicamente esse exemplo, essa regra que está sendo aplicada aqui, tá bom? Suco de laranja, não gosto, tá bom?